Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas o dinheiro continua escapando pelos dedos como areia fina? Trabalha, se esforça, faz hora extra, corta gastos, anota tudo no caderninho, promete a si mesmo que esse mês vai ser diferente. E mesmo assim, no final, a conta não fecha. Sempre falta um pouco. Sempre sobra mês no fim do salário. Sempre aparece aquela despesa que você não esperava, como se o universo estivesse testando até onde você aguenta. E o pior não é nem a falta de dinheiro em si. O pior é a sensação de que você está preso em um ciclo invisível, girando na mesma roda, correndo cada vez mais rápido, mas sem sair do lugar. É aquela voz baixinha que sussurra à noite, quando você não consegue dormir. Será que eu não sirvo para isso? Será que nunca vai melhorar? Você olha ao redor e vê pessoas que parecem ter menos qualificação, menos experiência, menos esforço, mas que de alguma forma conseguem. O dinheiro flui para elas de um jeito natural, quase sem esforço. Enquanto você sua, se desdobra, faz malabarismo com as contas, e ainda assim parece que existe uma barreira invisível entre você e a prosperidade que tanto deseja. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é ignorância. É algo muito mais sutil, muito mais profundo e muito mais difícil de identificar sozinho. E se eu te dissesse que o problema nunca foi você, que não é falta de talento, nem de esforço, nem de merecimento? E se eu te dissesse que existe algo no seu ambiente, algo tão óbvio que você passa por ele todos os dias sem perceber, que está bloqueando silenciosamente tudo aquilo que você tanto tenta atrair? Parece estranho, eu sei, porque a gente foi ensinado a olhar para dentro quando as coisas não funcionam, a se culpar, a achar que precisa trabalhar mais, ser melhor, tentar com mais força. E sim, esforço importa, disciplina importa. Mas e se você estiver empurrando uma porta que está trancada do outro lado? Vou te contar uma história. Não é sobre alguém que ganhou na loteria, nem sobre um segredo mágico que resolve tudo da noite para o dia. É sobre uma pessoa comum, como você, que estava fazendo tudo certo, mas continuava presa. E que descobriu algo tão simples, tão esquecido, que quando aplicou, a vida inteira começou a se reorganizar de dentro para fora. Essa história pode mudar a forma como você olha para a sua casa, para o seu dinheiro e principalmente para as suas escolhas. E olha, se você chegou até aqui, se algo dentro de você reconheceu essa dor calada de esforço sem resultado, faça uma coisa por você mesmo agora. Se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não é só mais um conselho genérico, é um caminho real, testado, que já transformou a relação de muitas pessoas com o dinheiro. E você merece ter acesso a isso sem depender de algoritmo ou sorte. Agora deixa eu te apresentar Marina. Marina tinha 34 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de logística. Acordava às 5h30, preparava café em uma cafeteira italiana pequena que herdou da avó e saía de casa sempre com a mesma bolsa de couro sintético marrom no ombro. Ela não era desleixada, muito pelo contrário. Marina anotava tudo em uma agenda de capa dura azul. Cada centavo que entrava, cada centavo que saía. Comparava preços, guardava cupons, transferia qualquer sobra para a poupança. Tinha medo de imprevistos, e imprevistos sempre apareciam. 2 anos atrás, ela tinha se mudado. O apartamento antigo era pequeno, escuro, úmido. Ela juntou dinheiro durante meses, fez horas extras, pegou emprestado com a irmã e conseguiu alugar um lugar melhor. Térreo, espaçoso, com uma janela grande que deixava o sol entrar. Quando colocou a chave na fechadura pela primeira vez, Marina sentiu que finalmente as coisas iam mudar. E mudaram. Mas não da forma que ela esperava. Nos primeiros meses, tudo parecia promissor. Ela organizou tudo com cuidado, pintou uma parede, colocou plantas. Fez questão de deixar a entrada sempre limpa.
Até pendurou um quadrinho perto da porta. Cada dia é uma nova chance. Mas aos poucos, uma sensação estranha começou a se instalar. As contas continuavam apertadas. O salário evaporava mais rápido. Surgiram despesas imprevistas. Chuveiro queimou, geladeira com barulho estranho, pneu furou 2 vezes no mesmo mês. Pequenas coisas que juntas drenavam qualquer tentativa de equilíbrio. O que mais incomodava não era o dinheiro. Era a sensação de impotência. Marina estava fazendo tudo certo. Trabalhava duro, planejava cada compra. E mesmo assim parecia que algo estava travado. Uma vaga de coordenação surgiu na empresa. Ela foi bem na entrevista, mas escolheram outra pessoa. Um projeto freelance caiu na última hora. Uma sociedade em negócio foi oferecida e cancelada sem explicação. Era como se existisse uma película fina entre ela e tudo aquilo que tentava alcançar. À noite, Marina ficava olhando para o teto fazendo contas mentalmente. Se cortasse a academia, sobravam R$ 80. Se parasse de pedir comida aos domingos, mais 60. Mas cortar nunca era suficiente. Tinha dias em que ela sentia vergonha. Vergonha de não ter conseguido sair do lugar, de usar as mesmas roupas há anos, de recusar convites porque não podia pagar. Ela não contava para ninguém. Fingia que estava tudo bem. Mas por dentro crescia aquela angústia calada de quem faz tudo e não consegue avançar. E então, em uma terça-feira comum de outubro, algo mudou. Marina estava voltando do trabalho quando passou em frente a uma casa antiga. A porta estava aberta e uma mulher idosa varria a entrada com movimentos lentos e precisos. Não era a limpeza que chamou a atenção. Era a expressão no rosto daquela mulher. Uma calma profunda, como se estivesse fazendo algo sagrado. Quando a mulher terminou de varrer, pegou um punhado de algo branco de um pote ao lado da porta, murmurou palavras baixinho e espalhou aquilo na soleira com a mão aberta. Marina parou sem querer. A mulher levantou os olhos, encontrou o olhar dela, sorriu de leve como quem reconhece algo e voltou para dentro. Marina ficou ali parada, sem entender por que aquilo mexeu com ela. Mas havia algo naquela cena. Algo que fazia sentido de um jeito inexplicável, como se uma parte dela que estava adormecida tivesse sussurrado: "Presta atenção." Ela não sabia ainda, mas aquele momento ia mudar tudo, porque às vezes a resposta não está em fazer mais, tentar mais, ser mais. Está em olhar para o lugar onde tudo começa. E Marina estava prestes a descobrir que esse lugar, na vida dela, estava sendo ignorado todos os dias. Naquela noite, Marina não conseguiu tirar a cena da cabeça. A imagem daquela mulher espalhando algo branco na soleira continuava voltando. O gesto tinha sido tão simples, mas havia uma intenção ali, uma seriedade silenciosa. Depois de lavar a louça, ela foi até a porta de entrada e ficou parada, olhando. Quando foi a última vez que tinha prestado atenção naquele lugar? A porta estava com manchas amareladas, tinta descascando. O capacho gasto, com fios soltos. Marina passou a mão e percebeu poeira acumulada no topo da moldura. Abriu a porta, olhou para a soleira. Apenas o piso frio, marcas de sujeira, uma folha seca no canto. A sensação era estranha. Como olhar para algo familiar e perceber que nunca tinha visto de verdade. Nos dias seguintes, aquela inquietação cresceu. Toda vez que chegava em casa, olhava para a entrada com atenção nova. O capacho sempre com areia e fiapos. A maçaneta opaca, sem brilho. Manchas de umidade começando na parede. Pequenos sinais de descuido que juntos formavam uma mensagem. Esse lugar estava sendo esquecido. E então veio o pensamento que incomodou de verdade. Se ela mesma ignorava a própria entrada, o que mais estava ignorando na vida? Marina tentou afastar a ideia, mas ela grudou. Começou a reparar em outras coisas.
É a gaveta que não fechava há meses, a lâmpada queimada que prometia trocar toda semana, a pilha de papéis crescendo devagar na mesinha, pequenas rachaduras no cotidiano que vinha tolerando. Era mais fácil ignorar do que resolver. Na quinta-feira, passou de novo em frente à casa da mulher idosa. A porta estava fechada, mas Marina parou. A entrada estava impecável, soleira limpa, capacho alinhado, plantas cuidadas. Havia ordem, respeito, intenção. Como se aquele espaço fosse tratado como algo importante. Marina sentiu vergonha. Voltou para casa com uma decisão. Iria limpar a entrada, direito. Pegou pano, água, detergente e passou a tarde de sábado limpando cada canto. Esfregou a soleira, lavou o capacho, limpou a maçaneta até brilhar. Quando terminou, olhou. Parecia diferente. Não era só a limpeza física, era a sensação. Como se aquele espaço tivesse sido reconhecido, trazido de volta à atenção. Marina sentiu um alívio estranho. Pequeno, mas real. Naquela noite, organizando a carteira, encontrou um cartão de visitas amassado no fundo. Um colega de faculdade que trabalhava com consultoria. Ele tinha dado o cartão meses atrás, oferecendo ajuda com planejamento financeiro. Marina tinha guardado e esquecido, mas agora, com o cartão na mão, sentiu vontade súbita de ligar. Não fazia sentido racional, mas fazia sentido emocional, como se limpar a entrada tivesse desbloqueado algo dentro dela, uma disposição para agir. Mandou mensagem. Ele respondeu no mesmo dia. Marcaram de conversar na semana seguinte. Marina guardou o telefone, olhou para a entrada limpa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez as coisas pudessem começar a mudar. Mas ela ainda não sabia que limpar não era suficiente, que existe uma diferença entre remover sujeira e remover aquilo que bloqueia. 2 semanas depois, Marina viu a mulher idosa sentada na varanda. A porta estava aberta. Quando Marina passou, seus olhares se cruzaram. A mulher sorriu. Você limpou a entrada. Marina parou surpresa. Como ela sabia? Sim. E sentiu diferença? Marina hesitou. Senti. Não sei explicar, mas senti. A mulher acenou como se aquilo confirmasse algo. Limpeza é o começo, mas não é tudo. Quer entrar? Meu nome é Cecília. A casa era simples, organizada. Móveis antigos, plantas, uma calma que Marina raramente sentia. Cecília ofereceu água, indicou uma cadeira. Você está lutando com dinheiro há quanto tempo? Marina sentiu um nó. Sempre. Já tentou de tudo. Trabalhar mais, gastar menos, fazer planos. Sim. Cecília serviu água e sentou-se. O problema nunca foi esforço. Você sabe disso. Marina assentiu. A maioria tenta resolver tudo de dentro para fora. Muda pensamentos, visualiza, mas esquece que a vida acontece onde você vive, no espaço que habita. Ela apontou para a porta. Tudo entra por ali. Pessoas, situações, oportunidades e, simbolicamente, energia também. Se aquele ponto estiver bloqueado, tudo fica mais difícil. Marina ouvia atenta. Você limpou. Isso foi importante, mas limpeza física só remove sujeira, não remove carga. Cecília pegou um pote de vidro cheio de cristais brancos. Conhece sal grosso? Já ouvi falar. Sal grosso não atrai dinheiro. Ele protege, filtra, impede que aquilo que bloqueia a prosperidade entre. Ela colocou o pote na mesa. A entrada da casa é um portal. Quando esse portal está energeticamente carregado, filtra negativamente tudo que tenta passar. Pensamentos de escassez, inveja, ruído emocional, e o sal age como guardião silencioso. Marina olhou para os cristais. Parecia simples demais. Não é magia, é intenção, disse Cecília. É você reconhecendo que o ambiente importa. Existe um ritual. Não é complicado, mas precisa ser feito com consciência. Vou te ensinar se quiser. Marina sentiu esperança e medo. Esperança porque finalmente algo diferente. Medo porque se não funcionasse, o que sobraria? Eu quero.
Cecília sorriu. Então presta atenção, porque o que você faz com isso define o resultado. E Marina, pela primeira vez em anos, sentiu que estava prestes a aprender algo que ninguém nunca tinha lhe ensinado. Cecília levantou-se e foi até a porta. Marina a seguiu. O ritual começa antes do sal, começa com tempo e intenção. O ideal é fazer após a lua nova, quando novos ciclos se abrem. Mas o mais importante é a sua disposição interna. Ela apontou para a soleira. Primeiro você limpa. De verdade, a entrada precisa estar livre de sujeira, excesso, desordem. Energia não circula onde há bloqueio físico. Depois, separa 3 punhados de sal grosso puro. Com o sal nas mãos, fecha os olhos e mentaliza a sua casa recebendo fluidez, estabilidade, oportunidades. Só isso. Só isso. Não é pedir algo externo. É alinhar intenção com ação. Cecília ajoelhou-se devagar. O sal vai aqui, na parte interna da soleira ou dentro de um saquinho de pano sob o capacho interno. O ponto exato importa porque ali é a zona de transição, onde a filtragem acontece. Ela espalhou sal com a palma da mão. E então você coloca 3 moedas junto ao sal, qualquer valor. As moedas simbolizam materialização. Lembrete físico de que prosperidade precisa tocar a realidade. Marina observava cada gesto. A partir desse momento, o sal age diariamente. Amplifica o favorável, neutraliza o que não é. Mas atenção, o sal não fica para sempre. A cada mês você substitui. O sal antigo vai fora de casa, em água corrente ou na terra. Isso encerra o ciclo e mantém o fluxo ativo. Marina franziu a testa. E funciona? Cecília sorriu. Funciona se você entender o que está fazendo. Não é mágica. É você declarando ao ambiente, e principalmente a si mesma, que aquele espaço merece cuidado, que está aberta para receber. Ela voltou para a cozinha. As mudanças não vêm de uma vez. Primeiro, você sente internamente mais clareza, menos ansiedade. Depois, vêm mudanças externas, pequenas oportunidades, soluções inesperadas, dívidas que encontram caminho. A casa começa a refletir escolhas, a relação com o dinheiro fica mais lúcida. Cecília olhou Marina nos olhos. Mas presta atenção, o ritual abre a porta. Quem entra é você. Ele prepara o caminho, mas não caminha no seu lugar. Prosperidade só se sustenta quando a atitude acompanha a intenção. Ela pegou um saquinho de pano e encheu com sal. Estendeu para Marina. Leva. Faz o ritual com respeito. Observa o que muda. Marina pegou o saquinho, sentindo o peso dos cristais. Saiu da casa com uma sensação estranha. Não era empolgação. Era algo mais quieto, mais firme, como se tivesse recebido uma ferramenta real, algo que dependia dela mesma. Naquela noite, Marina chegou em casa e olhou para a entrada com olhos novos. Não era apenas uma porta. Era um portal. Um ponto de escolha. Pela primeira vez na vida, ela ia tratá-lo como tal. Mas Marina ainda não sabia que fazer o ritual era a parte fácil. O difícil era sustentar o que viria depois. Marina esperou até o sábado. Tirou tudo da entrada. Limpou a soleira, a moldura, o chão. Esfregou cada canto com atenção nova. Não era só limpeza, era reconhecimento. Pegou o sal. Separou 3 punhados, fechou os olhos, mentalizou a casa recebendo fluidez, não pediu nada específico, apenas se abriu. Ajoelhou-se, espalhou o sal na soleira, colocou 3 moedas junto. Havia algo diferente no ar, como se aquele espaço tivesse sido ativado. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças. Tomou decisões com menos hesitação, ligou para a operadora, negociou a conta. Conseguiu desconto, percebeu gastos no automático, pequenos vazamentos antes invisíveis. Na quarta-feira, a chefe a chamou. A empresa ia abrir um novo setor, estava oferecendo a ela. Marina aceitou sem titubear. Naquela noite, olhou para a entrada. O sal ainda estava ali.
Algo dentro dela tinha mudado. Estava agindo diferente. Mas então veio o teste. A irmã ligou. Precisava de dinheiro emprestado, o suficiente para desorganizar o orçamento que Marina tinha acabado de equilibrar. A voz embargada. Marina ficou em silêncio. Antes teria dito sim na hora, por culpa, por medo. Mas agora sentiu que dizer sim sem pensar era desrespeitar tudo que tinha construído. Pela primeira vez disse: "Deixa eu pensar e te respondo amanhã." A irmã desligou chateada. Marina fechou a porta e sentiu o peso. Será que tinha feito certo? Ou será que, pela primeira vez, estava aprendendo a proteger o que era dela? Marina não dormiu naquela noite. A voz da irmã chateada ecoava. A culpa apertava. Será que estava se tornando egoísta? No sábado foi até a casa de Cecília. A porta estava aberta. Cecília regava plantas. Quando viu Marina, sorriu como se esperasse. Entrou em conflito. Marina assentiu. "Minha irmã pediu dinheiro. Eu disse que ia pensar." Ela ficou chateada. "Antes, eu sempre dizia sim, mesmo quando não tinha. E agora?" "Agora hesitei. E me sinto mal." Cecília sentou-se. "O ritual não fecha você para as pessoas. Ele ensina a proteger o que é seu. Existe diferença entre generosidade e autossabotagem." Marina ficou em silêncio. Quando você sempre diz sim sem pensar, não está sendo generosa. Está evitando conflito, evitando decepcionar, mas está decepcionando a si mesma. As palavras doeram porque eram verdade. O sal te lembra, você escolhe o que entra. Isso inclui pedidos, expectativas, culpas que não são suas. Sua irmã vai ficar chateada, mas se o amor é real, ela vai entender. Marina sentiu um nó se desfazer. Prosperidade não é só dinheiro entrando, é saber o que sai, saber dizer não quando necessário. Isso não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesma. Marina saiu mais leve. No caminho, ligou para a irmã. Não para dizer sim, para dizer a verdade. "Eu te amo, mas não posso emprestar agora. Estou reconstruindo minha vida financeira. Se precisar conversar sobre outras formas de ajudar, estou aqui. Mas dinheiro não." A irmã ficou em silêncio. Depois suspirou. "Tá, eu entendo." Quando desligou, Marina sentiu algo que nunca tinha sentido: orgulho de si mesma. Chegou em casa, passou pela entrada e, pela primeira vez desde o ritual, realmente entendeu. O sal protegia, mas quem escolhia era ela. E pela primeira vez na vida, Marina estava escolhendo a si mesma sem culpa. 3 semanas depois, Marina tomava café com uma colega. Fernanda reclamava das mesmas coisas que Marina costumava reclamar. Contas apertadas, dinheiro que sumia. "Você mudou", disse Fernanda. "Está mais firme." Marina sorriu. "Aprendi uma coisa. Quer saber?" Contou sobre a entrada da casa, sobre o sal, sobre Cecília. Falou devagar, sem empolgação exagerada. Fernanda ouviu com ceticismo, mas curiosa. "Parece estranho." "Eu também achei. Mas funciona. Não como mágica, como consciência." 2 semanas depois, se encontraram de novo. Fernanda tinha um brilho diferente. "Eu fiz. 3 dias depois, meu ex pagou uma dívida antiga. Consegui negociar um parcelamento travado há meses." Ela pausou. "Mas o mais importante foi interno. Parei de aceitar hora extra que não me pagavam. Disse não. E não me senti mal." Marina assentiu. Conhecia aquela sensação. As pessoas ao redor começaram a notar a mudança. Outras colegas faziam perguntas. E quando ela contava, algumas riam, outras ignoravam, mas algumas escutavam de verdade. Um dia, o colega da consultoria mandou mensagem: "Tenho 3 clientes que você me indicou sem saber. Mencionaram seu nome. Obrigado." Marina nem tinha percebido, tinha apenas compartilhado. Mas nem tudo era fácil. Uma vizinha, Dona Lúcia, parou Marina no corredor. Olheiras fundas, mãos tremendo. "Ouvi você falar sobre sal grosso." "Fiz também, mas não funcionou."
Continua tudo ruim. Marina conversou com ela por 1 hora e percebeu. Dona Lúcia tinha colocado o sal, mas não tinha mudado nada além disso. Continuava aceitando tudo, dizendo sim para tudo, se anulando. O sal abre a porta, mas você precisa escolher entrar. Precisa agir diferente também. Dona Lúcia ouviu, mas Marina viu nos olhos dela. Ela não estava pronta, ainda queria solução mágica. E Marina entendeu algo importante. O ritual funcionava, mas só para quem estava disposto a mudar junto com ele. Naquela noite, Marina trocou o sal pela primeira vez, completando o ciclo de 1 mês. Recolheu os cristais antigos, levou até a pia, deixou a água levar, colocou sal novo, moedas novas. Pensou em tudo que tinha mudado, a promoção, a clareza, a coragem de dizer não. E então pensou, quantas pessoas estão lutando com as mesmas coisas, mas nunca vão saber que a resposta está na porta de casa. Marina não sabia ainda, mas aquela pergunta ia levá-la a uma decisão que mudaria não só a vida dela, mas a de muitas outras pessoas. 2 meses depois do primeiro ritual, veio uma proposta de outro emprego, salário melhor, benefícios melhores. Era tudo o que ela tinha querido durante anos. A oferta veio rápido, mas algo não encaixava. Marina olhou para a entrada do apartamento. O sal estava lá, renovado, tudo em ordem, mas por dentro, inquietação. A proposta era boa no papel, mas o ambiente parecia tenso. As pessoas cansadas. O gestor tinha um jeito que ela reconhecia. E o trajeto levaria 2 horas por dia. Antes, teria aceitado na hora. Por medo. Por achar que não merecia recusar. Mas agora, olhando para a entrada, fez uma pergunta diferente. Isso vai entrar bem na minha vida? A resposta foi não. Marina recusou. Agradeceu, mas disse não. Algumas pessoas não entenderam. Você é louca? A irmã ficou confusa. Até Fernanda questionou. Mas Marina estava firme. Não estava apenas escolhendo o que entrava. Estava escolhendo com intenção, com critério. 1 semana depois, a chefe a chamou. A empresa ia expandir. Queriam Marina como gerente de nova filial. Salário melhor que a proposta anterior. Sem trajeto longo. Com equipe que ela ajudaria a montar. Marina aceitou. Dessa vez, ela sabia. Não era sorte. Era consequência. Quando você para de aceitar qualquer coisa, o espaço se preenche com o que realmente importa. Naquela noite, foi até Cecília. Contou tudo. Cecília ouviu com um sorriso calmo. Você aprendeu a parte mais importante. O sal filtra o que tenta entrar, mas você também precisa filtrar. Precisa usar discernimento. Ela pegou o pote de sal. Tem gente que espera que tudo melhore automaticamente. Que dinheiro caia do céu, mas não funciona assim. O ritual te abre para a prosperidade. Mas prosperidade não é só dinheiro. É escolha consciente, é saber o que aceitar e recusar. Cecília serviu chá. E outra coisa, esse ritual não deve ser usado para manipular, não é para forçar resultados à custa de outros, é para alinhar você com o que é seu por direito. Quem usa com ego, com ganância, sente o efeito contrário. A vida cobra, porque o ritual é espelho. Reflete o que você coloca. As palavras ecoaram. Marina saiu com compreensão nova. O ritual era ferramenta poderosa, mas exigia responsabilidade, intenção correta. Pensou nas pessoas que não tinham visto resultado. Será que esperavam um milagre? Será que agiam com intenção errada? Chegou em casa, passou pela entrada e entendeu completamente. O ritual abre a porta, mas quem entra e o que entra depende de você. 6 meses depois do primeiro ritual, Marina olhou para a própria vida e quase não reconheceu. Estava no novo cargo. Ganhava quase o dobro. Tinha equipe que respeitava. Mas o que mais impressionava não era o dinheiro. Era a sensação de estar no lugar certo. A agenda azul ainda existia, mas agora tinha sobras. A bolsa de couro marrom ainda estava com ela.
mas tinha uma nova também, comprada sem culpa. A cafeteira da avó continuava fazendo café, mas Marina não acordava mais com angústia. Pequenas coisas que juntas formavam uma vida diferente. A entrada era trocada religiosamente todo mês. Sal novo, moedas novas, intenção renovada. Ritual sagrado. Não por obrigação, mas por respeito. Fernanda comentou: "Você parece outra pessoa." Marina sorriu. "Não sou outra, sou eu mesma. Só que agora me respeito." A transformação tinha sido progressiva. Primeiro, consciência interna. Perceber onde se sabotava. Depois, mudança comportamental. Dizer não. Escolher melhor. Por último, consolidação. A nova realidade se tornando natural, sustentável. Os 3 elementos sensoriais ancoravam sua rotina. A cafeteira, lembrando raízes. A agenda azul, lembrando progresso. A entrada sempre cuidada, lembrando onde tudo começou. Mas nem tudo era perfeito. A irmã ainda tinha momentos de distância. Dona Lúcia continuava reclamando. Algumas pessoas voltavam frustradas. Marina aprendeu. Não podia salvar ninguém, só compartilhar. O resto dependia da escolha de cada um. Um sábado, bateram na porta. Era Cecília. Marina ficou surpresa. Cecília nunca tinha ido até lá. "Posso entrar?" Cecília entrou, olhou ao redor. Observou a entrada com atenção. "Você aprendeu bem." Sentaram-se. Cecília aceitou água. "Vim porque preciso te dizer uma coisa. Você já não precisa mais de mim." Marina sentiu um aperto. "Como assim?" "Você entendeu o ritual. Não apenas a mecânica, mas a intenção. Aprendeu a usar com consciência, respeito, responsabilidade. E principalmente aprendeu que o ritual é ferramenta, não solução." Cecília bebeu água. "A partir de agora, continua sozinha. Vai ensinar outras pessoas se quiser. Mas já não precisa de guia. Você é sua própria guia." Marina sentiu lágrimas, não de tristeza, de gratidão. "Obrigada." Cecília sorriu. "Não me agradeça. Você fez o trabalho. Eu só mostrei a porta. Você que escolheu entrar." Levantou-se para ir. Marina a acompanhou até a entrada. Ali, parada na soleira, Cecília olhou para o chão, onde o sal estava. "Lembra sempre, o ritual abre a porta, mas a vida se constrói com escolhas diárias, com intenção, com respeito, com consciência." E saiu. Marina fechou a porta devagar, olhou para a própria casa, para a vida que tinha construído, para a pessoa que tinha se tornado, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que parecia impossível antes, sentiu que merecia. 1 ano depois do primeiro ritual, Marina estava na entrada do apartamento, olhando para a rua. Domingo de manhã, sol entrando. A cafeteira apitava, tudo calmo. Tinha acabado de trocar o sal. 12º ciclo, 1 ano completo. Com os cristais novos na soleira, Marina parou para realmente lembrar. Lembrou de quem era 1 ano atrás. A mulher que acordava com angústia, que contava centavos, que dizia sim para tudo por medo, que achava que o problema era sempre ela. Lembrou da primeira vez que viu Cecília espalhando sal. A curiosidade, a hesitação, o desespero silencioso. Lembrou da primeira limpeza, do primeiro ritual, da sensação estranha de estar fazendo algo importante. E lembrou das mudanças. A primeira decisão sem hesitar. O primeiro não sem culpa. A primeira vez que escolheu a si mesma. Marina sorriu. Não era a mesma pessoa, mas também não era outra. Era ela mesma, apenas mais inteira, mais consciente. O telefone vibrou. Mensagem de Fernanda. "Faz 1 ano que você me contou sobre o ritual. Obrigada. Minha vida não é perfeita, mas é minha." Marina respondeu com um coração. Naquele ano, tinha compartilhado o ritual com 12 pessoas. Algumas viram resultados, outras não. E Marina aprendeu a aceitar isso. Cada um tinha seu próprio tempo, sua própria escolha. Algumas histórias tinham impressionado. Um colega endividado renegociou tudo em 3 meses.
Uma vizinha encontrou paz nas relações. Um primo desempregado achou trabalho em 2 semanas. Mas Marina sabia, não era o sal. Era a mudança interna que o ritual despertava. Entrou na cozinha, serviu café, sentou-se. A agenda azul estava ali. Abriu. Olhou os números. Reserva formada. Dívidas zeradas. Sobras todo mês. Não era riqueza, era estabilidade, era dignidade. Pensou em Cecília, não a via há meses, mas sentia a presença dela em cada escolha consciente. A lição mais importante não era sobre sal grosso, era sobre responsabilidade, sobre reconhecer que o ambiente importa, mas quem escolhe é você. Marina voltou para a entrada, ficou ali observando, a soleira limpa, o capacho alinhado, o sal invisível, mas presente. Pensou na pergunta que Cecília tinha feito no primeiro dia. O que você está permitindo entrar na sua vida? Antes, Marina permitia tudo. Culpa, expectativas, pedidos, ruído, tudo entrava sem filtro. Agora ela escolhia as oportunidades que aceitava, as relações que cultivava, os pedidos que atendia, os sonhos que perseguia, e essa escolha diária tinha mudado tudo. Marina olhou para a porta uma última vez antes de sair. O ritual tinha aberto o caminho, mas o caminho só se sustentava porque ela caminhava todos os dias, com intenção, com respeito, com a certeza de que merecia tudo aquilo que tinha construído. 2 semanas depois, Marina encontrou uma jovem chorando no banco da praça, perto de casa. Tinha uns 20 e poucos anos, mãos tremendo, olhos vermelhos. Marina hesitou, mas algo a fez sentar ao lado. Está tudo bem? A jovem limpou as lágrimas. Desculpa, eu só não sei mais o que fazer. Trabalho tanto e nunca sobra nada. Parece que estou presa. Marina conhecia aquelas palavras, conhecia aquela dor. Posso te contar uma coisa? A jovem assentiu. Marina contou. Não tudo, mas o essencial, a entrada da casa, o sal, a intenção, o ritual. Falou com simplicidade, sem exagero, apenas compartilhando. A jovem ouviu com atenção crescente. Mas funciona mesmo? Funciona se você entender que não é mágica, é consciência. É você reconhecendo que o ambiente importa e que você tem poder de escolha. Marina pegou um papel da bolsa, anotou o passo a passo. Limpeza, sal grosso, 3 punhados. Mentalização, soleira interna, 3 moedas, troca mensal. Mas lembra, disse Marina olhando nos olhos dela, o ritual abre a porta, mas quem entra é você. Você vai precisar agir diferente, escolher diferente, dizer não quando necessário, proteger o que é seu. A jovem pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso. Obrigada, sério, obrigada. Marina sorriu. Não me agradeça ainda. Faz o ritual com respeito, observa o que muda e, principalmente, muda junto com ele. Elas se despediram. Marina não sabia se veria a jovem de novo. Não sabia se ela faria o ritual. Não sabia se funcionaria para ela. Mas tinha feito sua parte. Tinha compartilhado. O resto não era responsabilidade dela. Caminhando de volta para casa, Marina pensou em Cecília, em como ela tinha compartilhado sem esperar nada em troca, em como tinha ensinado com paciência, mas sem carregar o peso do resultado. Marina estava aprendendo isso também. Chegou em casa, passou pela entrada. O sal estava ali, cumprindo seu papel silencioso, e Marina entendeu algo novo. O ritual não era dela, não era de Cecília, não era de ninguém. Era de quem precisava, de quem escolhia, de quem estava pronto para mudar. E agora ela era parte dessa corrente, passando adiante o que tinha recebido, sem cobrar, sem controlar, sem julgar, apenas compartilhando, como Cecília tinha feito com ela. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou pensando na jovem da praça. Será que tinha explicado direito? Será que ela entenderia que o ritual exigia mais do que apenas colocar sal? E então veio uma preocupação maior.
E se alguém usasse o ritual com intenção errada, com ganância, com ego, com desejo de manipular ou prejudicar? Marina levantou-se, foi até a sala, sentou-se no escuro, lembrou das palavras de Cecília. Quem usa com intenção errada sente o efeito contrário. A vida cobra, porque o ritual é espelho. Mas será que isso era suficiente? Marina pegou o telefone, hesitou e então ligou para Cecília, mesmo sendo tarde, mesmo sabendo que poderia estar dormindo. Cecília atendeu no terceiro toque, voz calma, como se estivesse esperando. Marina, desculpa ligar tarde, eu preciso conversar. Estou ouvindo. Marina contou sobre a jovem, sobre a preocupação, sobre o medo de compartilhar algo poderoso sem ter certeza de como seria usado. Cecília ficou em silêncio por um momento. Você não pode controlar como as pessoas vão usar o que você compartilha. Só pode compartilhar com intenção correta e ensinar os limites. Mas, e se... Marina, Cecília interrompeu gentilmente. O ritual tem proteção própria. Quem usa com ego, com ganância, com desejo de prejudicar, eventualmente se queima. A vida tem um jeito de equilibrar as coisas. Marina respirou fundo. Sua responsabilidade, continuou Cecília, é ensinar com consciência. Deixar claro que o ritual não é para manipular ninguém. Não é para forçar resultados, não é para conseguir coisas à custa de outros. É para alinhar a pessoa com o que é dela por direito, com o que combina com quem ela realmente é. E se a pessoa não entender? Então ela aprende da forma difícil, mas isso não é culpa sua. Você não é guardiã de ninguém, você é apenas uma ponte. As palavras acalmaram Marina. Ensine com coração limpo, disse Cecília. Deixe claro os limites e depois solte. O resto não é com você. Desligaram. Marina voltou para a cama, mas antes passou pela entrada. Ajoelhou-se na frente da soleira onde o sal estava. Fechou os olhos e fez algo que nunca tinha feito antes. Pediu que o ritual encontrasse apenas quem estava pronto. Apenas quem ia usar com respeito, apenas quem precisava de verdade. Não era oração, era intenção. Quando abriu os olhos, sentiu uma paz que não sentia há dias. Ela tinha feito o que podia, tinha compartilhado com honestidade. Tinha alertado sobre os limites. O resto não estava em suas mãos. E pela primeira vez, Marina entendeu o peso real da responsabilidade. Não era garantir que todos usassem bem. Era garantir que ela ensinasse com intenção correta. 3 meses depois, Marina encontrou um cartão dobrado no fundo da bolsa. Obrigada por ter parado naquele dia. Fiz o ritual. Está funcionando. Mas principalmente estou funcionando. Pela primeira vez me respeito. Ana. Marina sorriu. Guardou o cartão. Olhou ao redor. Tudo tinha mudado, mas continuava simples. A cafeteira da avó, a agenda azul, a bolsa de couro marrom. Pequenas coisas que ancoravam sua história. Mas agora havia sobras. Havia escolhas, havia dignidade. Caminhou até a entrada. O sal estava ali, invisível, mas presente. 15º ciclo. Mais de 1 ano de ritual constante. Tocou a soleira. Lembrou de tudo. A angústia, o desespero, a sensação de estar presa. E então, Cecília. O primeiro ensinamento, a primeira escolha. A porta de entrada tinha mudado tudo. Não porque era mágica, mas porque tinha feito Marina parar e perguntar: o que estou permitindo entrar na minha vida? Essa pergunta tinha se espalhado para tudo. Relacionamentos, trabalho, dinheiro, sonhos. E a resposta tinha vindo na forma de ação, de consciência, de responsabilidade. Marina olhou para a rua. Pensou em todas as pessoas que ainda estavam onde ela esteve, lutando, se esforçando, mas ainda presas. E então pensou em você. Se algo dentro de você reconheceu essa dor, se você se viu nessa jornada, faça uma coisa: se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo
E me conta nos comentários de onde você está falando, porque isso aqui não é só uma história. É um convite para você olhar para a entrada da sua casa, para a sua vida e perguntar: o que eu estou permitindo entrar? Você merece prosperidade, não só dinheiro, mas escolha consciente, respeito próprio, dignidade. E às vezes tudo começa no lugar mais simples, a porta por onde você entra todos os dias. Marina fechou a porta devagar. Lá fora, a vida continuava. Pessoas passavam, o sol iluminava a rua, mas dentro daquele apartamento, dentro daquela vida, algo tinha mudado para sempre. Marina tinha aprendido que prosperidade não é sorte. Prosperidade é quando intenção, espaço e ação caminham juntos. E que às vezes tudo o que você precisa é cuidar da entrada, proteger o que é seu e escolher conscientemente o que merece entrar na sua vida. Porque no final, a porta sempre esteve ali. Só estava esperando que você prestasse atenção.